Ora, muito boa tarde a todos, aqueles que estão aqui na sala e depois aqueles que nos irão ver após esta sessão. O Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais tem como seu objetivo a divulgação e a reflexão à volta de temas que interessam à sociedade, relacionadas essencialmente com aquilo que nós chamamos as infraestruturas digitais e a conectividade digital. E, portanto, organizamos neste contexto aquilo que nós chamamos como as conversas do Observatório, para permitir convidar pessoas a trocar connosco algumas ideias e a descobrirmos um bocadinho mais daquilo que é este ecossistema digital e de que forma é que ele consegue chegar às nossas vidas e tem impacto nas nossas vidas. Esta é a segunda edição destas conversas e, portanto, temos connosco hoje o engenheiro José Sousa Barros, que é, obviamente, um dos mais especialistas que nós temos em termos nacionais e internacionais sobre a temática dos cabos submarinos e é essencialmente, mas não só à volta desta temática, que vai ser esta nossa conversa. Portanto, eu começo por agradecer desde já a disponibilidade do engenheiro José Barros para estar connosco. Tem a agenda sempre cheia, muito solicitado, mas de qualquer maneira, ele como membro e como presidente do Conselho Consultivo do Observatório, há aqui de certa forma uma prioridade e tem colaborado connosco e participado connosco imensamente nesta atividade. Portanto, deixem-me eu, antes de passar a palavra e antes de começar, fazer uma breve apresentação do nosso convidado de hoje. Portanto, o engenheiro José Sousa Barros tem uma licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Eletrónica pelo Instituto Superior Técnico. Na Marconi desempenhou funções relacionadas com o planeamento e aprovisionamento da rede, e na Portugal Telecom mais tarde foi responsável pela administração da rede internacional. Já mais recentemente na Anacom exerceu as funções de diretor do Departamento de Relações Externas e foi consultor sénior para a conectividade internacional e de cabos submarinos. E mais recentemente, ainda após setembro de 2023, depois da sua saída da Anacom, desenvolve atividades independentes relacionadas com o desenvolvimento da conectividade internacional de Portugal e tem em consideração, obviamente, a amarração de cabos submarinos e tudo o que diz respeito à parte das telecomunicações em Portugal. É membro do Conselho Executivo da Joint Task Force Smart Cables, que iremos também abordar hoje, e é o presidente do Conselho Consultivo do Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais. Portanto, temos hoje connosco o grato prazer de ter aqui o engenheiro José Barros, para a qual eu novamente agradeço a disponibilidade. Assim, em termos de introdução, obviamente nós estamos a ter uma atenção especial sobre a temática dos cabos submarinos. Esta temática dos cabos submarinos tem um impacto na nossa realidade social, como Estado, organização, e, portanto, neste contexto é de facto um tema importante. E a primeira pergunta que eu gostaria de lançar aqui ao nosso convidado de hoje é qual é que é de facto a importância destes cabos submarinos na transmissão a longa distância? Boa tarde ou bom dia, conforme nos ouvirem, a todos e muito obrigado pelo convite e é sempre um grande prazer estar aqui. Ora, muito bem, respondendo à pergunta, a importância dos cabos submarinos é total. Neste momento, praticamente 100% da transmissão entre continentes é assegurada por cabos submarinos. Em tempos, os satélites tiveram uma grande importância na transmissão da longa distância, mas devido à sua limitação na banda de transmissão, deixaram de ser interessantes. Os cabos submarinos transportam terabits por segundo e os satélites provavelmente ficar-se-ão pelos megabits por segundo. Isto é uma diferença de 10 elevado à nona, que é incomportável. E daí a razão de serem os cabos submarinos assegurarem, na prática, a transmissão total entre os continentes. Portanto, a importância é enorme, não podia ser maior. Portanto, podemos dizer, ao fim e ao cabo, que esta, em termos percentuais, só para percebermos melhor, que cerca de quê? 95% da Eu conectividade diria global. muito perto de 100%, mais de 95%. Muito bem. Então, e aqui, Portugal, como é que Portugal se posiciona e quais são as condições que nós temos para amarrar estes cabos submarinos? No nosso vá lá, currículo, temos 155 anos de experiência de amarrar cabos submarinos no país.
temos excelentes condições naturais, os fundos marítimos são arenosos e têm um declive abrupto, atingindo-se grandes profundidades muito rapidamente, onde os cabos submarinos ficam mais seguros e são mais baratos porque escusam de estar protegidos, tão protegidos mecanicamente, porque são entrelaçados em cabo de aço e a cerca de 2.000 metros deixam de ser e, portanto, são bem mais baratos. Temos uma posição geográfica que é excelente. Podemos proporcionar latências muito baixas em transmissão devido a estarmos posicionados no meio de transmissão. Temos também, agora, infelizmente, os pormenores da geopolítica e os nossos mares são seguros para os cabos submarinos. Contudo, temos sempre uma grande experiência de amarrar cabos submarinos, não digo um cabo submarino internacional em cada ano, mas entre 2011 e 2021, nenhum cabo internacional amarrou em Portugal. Isto foi, de facto, estranho. Houve várias razões para tal, mas estamos a recuperar e esperamos até 2028, de 2021 a 28, termos 9, 10 novos cabos a amarrar em Portugal. Mas olhando já para o futuro, para além dessa data, Uhum. o que é que Portugal precisaria de fazer para ter mais cabos? E depois também já agora ligar com a questão dos data centers, porque elas aparecem interligadas. Qual é a visão para isto? O- Ok, isto vai demorar um bocadinho mais tempo a responder. Bom, o que é que temos boas condições para amarrar cabos submarinos? Isso tudo, o reflexo disso tem sido cabos internacionais a ser amarrados em Portugal. O que é que poderemos fazer para melhorar e atrair ainda mais cabos submarinos a amarrar em Portugal? Eu diria duas ou três coisas vamos ter que fazer. Primeiro, o licenciamento. Temos de ter um licenciamento mais simplificado, mais transparente e mais célere. Fundamentalmente, mais célere. Cada dia conta. Representa muito dinheiro em termos de investimento e é necessário que não se perca tempo. É necessário que haja, para mim, do meu ponto de vista, é necessário que haja uma entidade pública que sirva de front-end único perante o requerente, a entidade que pede o licenciamento para instalar esse cabo submarino. E terá que ser essa entidade pública a entidade que coordenará todo o processo. É extremamente desagradável e penoso dizer ao requerente, agora tem que ir ali ao outro guichê ao lado, fecha este guichê, vai ao outro guichê, tem que repetir novamente todo o processo. Não, tem que haver uma entidade única que seja o front-end e que seja quase balcão único perante o requerente. E essa entidade sabe em cada momento como é que está a andar o processo. De igual modo, essa entidade deve dar a conhecer ao referente, no primeiro momento, todo o follow-up do processo. Quem é que que vai ter que contactar, quem é que vai ter, que formulários é que vai ter que preencher, etc, etc. Terá que ter um comportamento proativo e não reativo. E isto é, você para fazer isto não o pode fazer deste modo, vai ter que o fazer deste modo, com estes meios, fornecendo esta informação, etc. Não, não pode dizer pura e simplesmente o senhor não pode fazer isso e fecha o guichê. Isso está fora de questão e é uma mentalidade que tem que ser alterada, se é que ainda se verifica, que eu julgo que sim, e terá que haver uma reformulação de mentalidades neste aspecto. Proatividade em vez de reatividade. Isto é fundamental. Hum. Se isto tudo for feito, eu julgo que será possível batermos o recorde mundial em termos de ter um processo de licenciamento começado e acabado em 3, 4 meses. Será necessário, se calhar, haver alterações legislativas, muito, muito provavelmente,
respeitando todas as entidades públicas envolvidas e dando-lhes o devido valor e dando-lhes também o devido suporte para que possam proceder deste modo. O outro aspecto é o ordenamento do espaço marítimo. Terão que ser criadas para os cabos submarinos zonas de proteção, zonas onde não é permitido a deposição de qualquer objeto ou o impacto de qualquer objeto no fundo do mar. Dou exemplos: âncora, pesca de arrasto, deposição de objetos no fundo do mar, tubos, aprendemos esta, não é um caso em Portugal, mas no Brasil tubos para dessalinizadoras, de captação de água, coisas desse género. Plataformas eólicas não convivem com os cabos submarinos, terão que estar afastadas dos cabos submarinos ou os cabos submarinos afastados das plataformas eólicas. Há muito espaço para todos, mas há que ordenar esse espaço, que eu julgo esse ordenamento é feito, mas fundamentalmente criar zonas de proteção para os cabos submarinos. O terceiro é a segurança. Os operadores em Portugal têm sido de um grande profissionalismo no que toca à segurança. Segurança em termos de salvaguarda aos riscos, aos riscos naturais, aos riscos de impactos de objetos nos cabos não provocados, como é, por exemplo, a pesca do arrasto ou âncoras. Ninguém vai deliberadamente interromper um cabo submarino, mas houve alterações ao panorama internacional recentes. E as alterações, temos que pensar agora em segurança também em termos de proteção a ameaças, e, por exemplo, a Marinha Portuguesa tem dado muito boas provas já nesse sentido. Também no OED passa publicidade, o OED publicou um paper em que propõe 25 medidas para aumentar a resiliência dos cabos submarinos em águas portuguesas. Eu julgo Agora, que, acrescidas àquelas questões, estas, estas referências ao licenciamento, ao ordenamento do espaço marítimo e à segurança, faremos ainda mais a diferença para que venham mais cabos submarinos a amarrar em Portugal. muito bem. Isto era uma parte da pergunta. Eu sei, mas Eu não. antes de passar à próxima pergunta, já vamos à questão dos data centers, alertar os nossos ouvintes e as pessoas que nos seguem que devem nos seguir na nossa página do LinkedIn ou na página do nosso site, e onde vão encontrar este documento que foi abordado pelo engenheiro José Barros. Foi um documento que foi feito pelo Observatório com as 25 medidas para aumentar a resiliência dos cabos submarinos e que, curiosamente, já está também em aplicação e em estudo e em análise no Brasil, onde tivemos a oportunidade esta semana, também com a presença do engenheiro José Barros, de fazer uma conferência que eu diria que terá sido a primeira vez que se fez uma conferência sobre resiliência dos cabos submarinos e que também já estará online e que eu recomendaria que pudessem acompanhar. Voltando aqui ao nosso entrevistado, qual é agora, portanto, para Portugal, a sequência ou a forma como é que se pode tratar ou pode-se criar um data hub em termos nacionais? Como é que Portugal pode ser esse data hub? Portugal, a par das excelentes condições para cabos submarinos, que têm que ser melhoradas, e da excelente rede terrestre em fibra óptica que tem, e que também terá que ser melhorada e desenvolvida, Portugal tem extraordinárias condições para a instalação de data centers. Se não, veja-se. Eh, Portugal tem um triângulo CAM, que é o triângulo formado por continente, Açores, Madeira, chamamos-lhe CAM, que se pode constituir como uma porta de entrada-saída para a União Europeia. Não uma região periférica, uma porta de entrada-saída de tráfegos para a União Europeia. Uma porta como uma porta giratória de tráfegos envolvendo as Américas, Norte e Sul, África e Europa. Triângulo esse onde podem ser instalados data centers. Não é só aqui no continente, é também nos Açores e na Madeira. Tem espaço perto da costa, bem servido por energia e rede terrestre de fibra óptica, onde podem ser instalados data centers. Tem competências técnicas, tem muitas competências técnicas. Tem energia verde para alimentar isto tudo.
e podemos ficar a meio caminho se morrermos na praia, não de afogamento, mas de exaustão. Eu explico. É premente a necessidade de desenvolvimento de data centers para Portugal não seja um mero entroncamento de cabos submarinos, o que não é mau, porque além de nos dá também diversificação de acessos internacionais. Podemos escolher melhor em termos de qualidade de serviço disponível, segurança, condições comerciais, etc. Mas para mim isso é morrer na praia. E o não morrer na praia é passarmos a praia e irmos para um entreposto de dados, o tal data hub. Se morrermos na praia, ou seja, se ficarmos para o entroncamento de cabos submarinos, utilizaremos os cabos submarinos para aceder a serviços e dados localizados em data centers fora do país. Alternativamente aos cabos submarinos, temos a rede terrestre para aceder a serviços e dados que estão localizados em data centers em Espanha. E não seremos competitivos. A latência será menor, a latência, o tempo que vai e volta do pedido e da resposta, e esse acesso não nos vai sair barato. Não estejam convencidos disso. E já agora, o que aparentemente sai barato vai-nos sair muito caro no futuro. E não teremos independência alguma. Mas se tivermos os data centers em Portugal, acederemos aos serviços e aos dados que estão em Portugal e acederemos muito mais rapidamente, com muito mais qualidade e será mais barato. E deixaremos os outros que utilizem os cabos submarinos para aqui virem buscar o acesso a esses serviços e dados. A regra de ouro, e isto está sempre a ser dito, a regra de ouro é quem tem o ouro faz a regra. Ponto final, parágrafo. E o ouro aqui são os dados, já agora localizados em Portugal, de preferência. Nós, Espero ter respondido a esta. não, é claro, é um tema que nós estaremos aqui a debater. Aliás, estamos a pensar que a terceira conversa do Observatório será precisamente sobre a questão dos data centers. E nós costumamos dizer que Portugal é lateral na Europa, mas é central no mundo, não é? Portanto, nesta visão, não sei se concorda com esta ideia de que Portugal é de facto central neste mundo das comunicações. Portugal já é central em termos de cabos submarinos e terá que ser central em termos de data hub. Portugal, eu não gosto do termo periférico, periferia na geografia, sim, mas como porta de entrada e de saída da Europa, com acessos preferenciais muito facilitados à África, não é por acaso que, 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 que vamos à África com muita facilidade, e à América do Sul e à América do Norte. Eu relembro que os Açores estão a meia distância entre Bruxelas e Nova Iorque. Os Açores têm um papel de centralidade no Atlântico que mais ninguém tem, no Atlântico Norte, que mais ninguém tem. Temos que aproveitar. A Madeira pode ser a porta de entrada vinda do sul, em curta distância de 1000 quilómetros. Se tiver data centers aí, tráfego que venha, escusa de vir até Portugal continental e entrar na Europa. Pode entrar na Madeira e voltar logo para baixo, por exemplo. Isso é uma mais-valia. Há quem diga e isso é mais contigo, Luís, Geography Matters. Absolutamente. Eh, e aqui para Portugal eu juntava Geography Matters and Latency Matters. Eu acho Eu que acho, eu temos uma posição que é única. Muito bem, eu também concordo. Vamos falar só um bocadinho sobre smart cables. Primeiro, eu pedia-te uma pequenina explicação do que é este smart cables. Aliás, já vemos pessoas a chamar cabos inteligentes, o que não é exatamente a forma correta. Eu já vou pedir para desmistificares esta questão. Primeiro, explicar o que é este conceito de smart cables e depois como é que Portugal surge nesta plataforma de smart cables a termos globais. Muito bem. Smart, então para começar, smart não quer dizer clever, inteligente, ou seja o que for. Não, smart é o acrónimo de Scientific Monitoring and Reliable Telecommunications. Muito rapidamente. Houve há cerca de 10 anos quem pensasse e tivesse a ideia, e foi excelente, que é
temos uma infraestrutura de telecomunicações, vamos utilizar essa infraestrutura como multipropósito. Isto é, não vai só fazer o serviço de transmissão de dados, mas vai também fazer outro tipo de serviço, apanhando boleia de um cabo de telecomunicações. Quem é que apanha essa boleia? A detecção ambiental e sísmica, através da instalação de sensores espaçados ao longo desse cabo de telecomunicações. Isto tem um acréscimo de custo do cabo de telecomunicações que é entre 10% a 15% do custo total do. E alguém vai ter que pagar esse custo, e esse custo, obviamente, não será suportado pelos privados, terá que ser suportado pela parte pública. Que sensores é que pomos nestes cabos smart? São sensores de temperatura e de pressão, sismómetros e acelerómetros. Os de pressão e temperatura servem para detecção ambiental, estudar a alteração das correntes, eh, das alterações climáticas, etc. Os acelerómetros e os sismómetros servem para detectar atividade sísmica. Acelerando também, nós somos precursores nessa ideia. Apanhámos o comboio logo de início, ainda não tinha saído da estação e entramos no comboio. Por acaso, e foi uma questão, houve aqui uma conjugação de fatores que foi muito, tivemos sorte. Uma era que precisávamos de decidir sobre a necessidade sobre substituir o atual Camrim, que é o cabo que nos interliga Continente, Açores e Madeira. E foi a Anacom que fez o desafio ao setor, porque não pôr sensores nestes cabos. E a partir daí descobrimos a Joint Task Force Smart Cables, tivemos uma colaboração intensa com a Joint Task Force Smart Cables e foi possível, e o governo da altura decidiu que este cabo seria smart, foi encomendado como cabo smart e vamos ter provavelmente um dos primeiros cabos smart no mundo. Se não for o primeiro, será o primeiro de longa distância, com muita probabilidade de acontecer. Esse cabo vai-nos dar, além de dar e de fornecer em real time toda a informação para a Terra, alterações de temperatura, de pressão, etc., vai medir a coluna d'água e vai saber quais as condições da vaga. Mesmo a 5 mil metros, ele detecta se a ondulação de uma variação de centímetros e detecta a frequência da onda, o que vai ser muito importante para tomar uma decisão se é um tsunami ou se é uma onda tempestade normal. Se for um tsunami, essa informação é transmitida à velocidade da luz na propagação de fibra óptica, é praticamente instantânea e chega à Terra. Ou seja, vai permitir a produção de alertas à população da chegada de um tsunami, depende quando na localização em que ele é detectado, mas em meia hora conseguimos tirar toda a gente da praia e das zonas ribeirinhas. Podem calcular as vidas que serão salvas e os feridos evitados e os bens que serão salvos. Em termos de sismos, o tempo de guarda não é tão grande, porque a velocidade da propagação da onda sísmica é muito superior à onda do tsunami, mas mesmo assim dá-nos, depende mais uma vez onde é o epicentro, mas, por exemplo, a um sismo de 1969, o grande último sismo que tivemos, para a zona de Lisboa vai ser talvez possível termos um aviso precoce com 50 segundos. Ora, isso é mais que suficiente para as pessoas se protegerem, para as pessoas saírem de casa e virem para o meio da rua, para não estarem dentro de uma estrutura. Poderão calcular também o que será em termos económicos e vantajosos salvarmos vidas e evitarmos feridos, reduzirmos a velocidade de comboios, fecharmos acessos a pontes, isso tudo será possível. Com o Atlantic Cam como um smart cable, eu digo que vamos ter cintos de segurança e airbags
para 25 anos, caso tenhamos o grande azar de ter um sismo de grande magnitude com um tsunami durante estes próximos 25 anos. E E é isso, no fundo, o Cabo Smart nos dá. já agora, quando é que isto se prevê que possa estar em operação? Uh, por contrato, deverá o Atlantic Cam como Smart Cable, julgo que deveria entrar ainda durante 2026, portanto, para o ano. Eu acho que deverá haver alguns atrasos, não muito significativos, mas fundamentalmente devido à grande procura que está a haver de cabos submarinos e de haver poucos fornecedores para darem resposta a essa procura. Mas seguramente que no primeiro semestre de 2027, sim, teremos o cabo, espero, em operação, como telecomunicações e como fazer detecção ambiental e sísmica. Esta detecção ambiental vai-nos também proporcionar a Portugal constituirmos como um nó de rede, um nó na rede de observação global dos oceanos. Vamos ter acesso a informação que mais ninguém tem, informação em real time, informação essa obviamente que não é comercial e será partilhada internacionalmente com as organizações que abordam e estudam estes assuntos. Aliás, aproveito também para dizer que esse é um tema em que nós, o Observatório, nós vamos realizar o próximo dia 16 de junho, à tarde, na Sociedade de Geografia de Lisboa, uma conferência internacional sobre Smart Cables, onde teremos connosco o professor Bruce Owen, que é, obviamente, o principal especialista e o mentor, grande mentor global desta iniciativa. Portanto, com certeza, temas como estes, Zé Barros, verão e teremos a oportunidade de discutir. Eu tenho aqui uma última pergunta, é um desafio, aliás, é para pensarmos um bocadinho sobre dois aspectos. Um tem a ver, que são interligados, que é a questão da segurança e da soberania relativamente aqui à questão dos cabos submarinos. E, portanto, em jeitos de introdução, nós quando temos os cabos submarinos falamos em segurança física do sistema e falamos também em cibersegurança relativamente à questão dos dados. Obviamente, porque isto também, a parte destes cabos são de entidades privadas que servem o domínio público e que estão no domínio público, joga-se aqui também um desafio muito grande, que é a responsabilidade dos Estados nesta questão da soberania. Eu queria, só pegando nestes dois temas, se pudesses dar a tua visão, a elaboração, onde é que há aqui um compromisso entre o papel das empresas e dos Estados nesta questão da soberania e da segurança. Boa pergunta. Eh, primeiro, nós quando temos três zonas económicas exclusivas de grande dimensão, a dos Açores, da Madeira e do continente, que praticamente se tocam. Mas a nossa plataforma continental, que pretendemos que seja estendida, é uma área brutal. E nós, quanto a mim, como cidadão de Portugal, se eu estou a pedir a extensão dessa plataforma, não é só para dizer que temos uma plataforma enorme de 4 milhões de quilómetros quadrados do tamanho do subcontinente indiano, que é essa comparação. Se nós queremos a extensão dessa plataforma, é porque queremos exercer soberania nessa plataforma. E exercer soberania traz-nos responsabilidades acrescidas. E uma delas, indo agora aos cabos submarinos, cabe-nos a nós supervisionar e vigiar as condições em que os cabos submarinos, porque os cabos submarinos utilizam essa plataforma. Eu, pelas minhas contas, se calhar estou a ser um bocado otimista, mas a médio prazo eu estimo que 15 a 20% de todos os cabos internacionais passem, cruzem essa plataforma. Isso traz-nos imensas responsabilidades. E temos que saber cuidar do nosso quintal e do que lá está. É óbvio que vamos ter que o fazer. Temos meios para isso? Vamos ter que ter meios para isso, é incontornável, e vamos ter que exercer serviços de vigilância e de cuidar do nosso quintal, entre aspas, e dos cabos submarinos que lá estão, obviamente. Por quem? Através de meios tecnológicos, através de navios,
E esta entidade, para mim, acho que é a Marinha, que é de, obviamente, que terá. Uma coisa é a segurança física dos cabos submarinos, e é disso que estamos a falar, não da segurança do conteúdo dos dados que passam nos cabos submarinos. Já agora, gostaria de dar esta ideia. É praticamente impossível fazer uma escuta de um cabo submarino no fundo do mar. Para fazer essa escuta é preciso interferir com a fibra. E interferir com a fibra, isso é detectado de imediato na estação de cabos submarinos. Na fibra corre um laser óptico com a informação. Eu tenho que ferir a ferida para extrair a informação. E isso é imediatamente detectado na estação de cabos submarinos. Ou seja, na prática, e era preciso quem extraísse essa informação no fundo do mar, ter outro cabo submarino para, para recolher essa informação em terra em algum sítio. Não, é impossível, esqueçam. Fazer uma escuta num cabo submarino pode ser feita, mas é na estação, não é no fundo do mar. Isso, e convinha desmistificar isso. O mesmo já não era verdade em cabos telegráficos ou cabos ópticos, ou, perdão, cabos coaxiais. Aí sim era possível, indutivamente num cabo coaxial, fazer a escuta do que se passava lá. Ter um anel à volta e conseguias extrair a informação. Num cabo óptico, isso não é possível fazer-se. Portanto, quando falamos de segurança de cabos submarinos, falamos sempre em segurança física. E a segurança física, fundamentalmente agora, em termos às ameaças, de cortes deliberados de cabos submarinos. Conforme já referi, nós temos sensores. Alguns desses sensores também podem fazer detecção acústica. E detecção acústica é, por exemplo, detectar ruídos de motores, da cavitação dos hélices, de impactos, de vibrações, etc. E esses ruídos essa informação é transmitida à Terra àquela velocidade da luz em propagação em fibra óptica, ou quase instantaneamente. Toda essa informação cruzada, que é informação, se for detectada na nossa plataforma continental, é a informação do país, pode ser utilizada pelo país em prol da proteção mesmo dos cabos submarinos, por exemplo, dos cabos submarinos ou de outra infraestrutura que esteja perto dos cabos submarinos, por exemplo. Eu não sei se me perdi aqui um bocado na resposta, Luís, Não, eu acho que percebemos perfeitamente, jogando as duas dimensões da segurança e a questão da soberania, não é? Porque o papel daqui de gerir o interesse público e o interesse privado, se não sei só se querias complementar alguma coisa nessa linha. Por exemplo, agora sim surgiu uma ideia e que costumo dizer. Eu, por exemplo, acho que num processo de licenciamento para um CAP Smart deve ser dado prioridade, deve haver um fast tracking para esse licenciamento. Porquê? Porque um cabo Smart, além de ser um cabo de telecomunicações que vai dar interligação ao país, traz um valor adicional, traz estes dados todos que são do país e que devem ser utilizados pelo país. E vai dá-los de borla, vai oferecê-los ao país. Então, um cabo Smart deve passar à frente num processo, deve ter, é como nós no aeroporto, quando vamos para a máquina de raio-x. Se formos em executiva, se tivermos a sorte, não é? Vamos por um fast tracking e passamos e somos mais rapidamente atendidos. Não temos preferência na qualidade, no que somos atendidos. Temos preferência em sermos mais rapidamente atendidos. Isso deveria ser uma prática global até para promover o aparecimento ou surgimento de mais cabos smart, Uhum. Eu por também, exemplo. isso é um debate que iremos fazer na nossa conferência do dia 16 de junho, mas a Uhum. tendência global é para cada vez mais haver estes cabos smart, não é? Até pela própria segurança que induz aos cabos submarinos. Nós estamos a Exatamente. terminar, eu agradeço imenso. Eu queria apenas um último comentário, aproveitando a tua qualidade de Presidente do Conselho Consultivo do Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais. O que é que este observatório pode fazer? Qual é que é o desafio que nós temos pela frente e o que é que este observatório pode fazer de bom para Portugal? Eu acho que em Portugal há muito
muitas boas vontades, estão dispersas. Eh, é necessário facilitar a discussão e o entendimento e o diálogo entre todas essas entidades, para bem do próprio país. Espero que não se confunda o termo facilitar este diálogo, etc., com outro tipo de coisas que não é nada por isso que pretendemos. O Observatório não tem uma atividade comercial, nem tem nenhum interesse particular além do desenvolvimento e da discussão e da promoção do desenvolvimento do país e da discussão destes temas de forma aberta, transparente e e melhor assim será. Eu espero, faltava este observatório, na realidade, ao país. Faltam deste tipo de observatórios em muitos países. Temos, após a formação do observatório, temos estado em contactos com outros países, etc. Ainda não vi nenhum país com um observatório tão abrangente como este. Já detectamos missões nacionais, proteção de cabos submarinos, etc., mas não de todo o ecossistema, abrangendo todo o ecossistema. Acho que estamos no bom caminho. Precisamos, na realidade, somos uma entidade, uma organização não governamental. Temos que criar orçamento próprio, e porque isto também só em regime de voluntariado faz-se muita coisa e temos feito muita coisa, mas é preciso irmos um bocadinho mais além e e estarmos organizados, mais organizados e com outro tipo de estrutura. Mas estamos a caminhar para aí e é bom que assim seja. Sim, senhor. Muito obrigado, pela Nada. disponibilidade. Hoje tivemos connosco o engenheiro José Barros, para nos falar sobre cabos submarinos aqui no Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais. Continuem connosco, nós iremos ter numa próxima conversa que irá ser o tema dos data centers. Portanto, muito obrigado e até à próxima.